Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook. Bem, bom dia. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o convite para estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da visão do nosso time de macroeconomia sobre o cenário macroeconômico atual e a tentar amarrar isso com o que vocês, gestores do agronegócio, têm que ter no radar quando estão planejando seus negócios nos próximos anos. Então, em relação ao cenário econômico atual, acho que já está todo mundo tem sentido na pele o que tem acontecido no Brasil. Provavelmente, isso daqui é uma das piores recessões que nós estamos atravessando, com um impacto muito grande no nível de emprego e, consequentemente, na massa salarial, que tem impactado bastante as empresas que são expostas ao mercado doméstico aqui dentro. Notadamente, nós temos percebido nesse último ano que o mercado, principalmente as empresas, principalmente finos e aves, têm sofrendo bastante com esse mercado doméstico bastante frágil. E ainda para piorar um pouquinho a situação, veio a alta do preço do milho no início do ano, que prejudicou bastante o setor. E além desse desemprego extremamente alto, taxas extremamente elevadas, o país ainda se encontra em um descontrole bastante grande do ponto de vista fiscal, né? Ou seja, o cenário econômico atual do Brasil é bastante problemático. A boa notícia é que parece que nós já estamos perto de um ponto de inflexão. Pegando carona aqui no nosso Thiago Braz, ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas aqui no Brasil, a nossa percepção é que estamos muito próximo do fundo do poço. Alguns indicadores de antecedência que nós olhamos dentro, que nossos economistas olham dentro do banco para prever projeção de PIB, já começa a mostrar alguma melhora. O índice de produção industrial já apresenta, já no 4º mês consecutivo de melhora, né? Embora nós ainda voltamos para os mesmos níveis de 2006, 2008, os níveis já começaram a melhorar. E um outro indicador que é bastante importante, que lá dentro do banco nós olhamos, é o indicador de difusão. Esse indicador de difusão, é uma cesta de 50 índices que medem o nível da atividade. E hoje, atualmente, mais ou menos 65% desses índices já mostram uma melhora em relação ao que nós observamos no passado. Então, isso já nos faz a projetar pelo menos uma menor piora agora a partir do 2º semestre desse ano, né? Então, nosso time reviu o cenário de decrescimento da economia em 2016 já para menos 3,5%, e para 2017 a gente já começa a prever uma leve melhora da economia brasileira. O cenário do banco é de uma melhora de mais ou menos 1%, um crescimento de 1% do PIB em 2017. Obviamente, um crescimento mais robusto da economia brasileira, uma retomada mais forte da atividade, ela acaba passando por um ajuste fiscal, né? Esse ajuste fiscal, inevitavelmente, vai passar pelo teto dos gastos e também pela reforma previdenciária. E esse ajuste fiscal ele é super importante porque ele traz uma série de consequências, né? A primeira dela é que ele melhora a previsibilidade da economia brasileira. À medida que eu consigo controlar o crescimento dos gastos, eu consigo prever, a confiança no Brasil melhora, isso acaba trazendo mais capital para o Brasil, melhorando a confiança, ajudando na atividade econômica. Outro fator muito importante, que também é consequência disso, é que uma maior previsibilidade da economia acaba atraindo novamente mais capital, ajuda a apreciar um pouquinho mais o câmbio, impacta na inflação, ajuda a reduzir a inflação e abre espaço para uma redução da taxa de juros, que por sua vez também ajuda a determinar aí as taxas de investimentos, no crescimento da taxa de investimento aqui no Brasil. Evidentemente, se isso acontecer atrelado com a percepção de risco Brasil, que já está melhorando, aqui nós trouxemos o CDS, que é uma proxy, pode ser lido como uma percepção do mercado em relação ao risco Brasil. Essa melhora que está acontecendo, atrelado a uma provável ajuste fiscal, tende a fazer com que nós tenhamos aí bastante investimento chegando no Brasil, né? E, consequentemente, aumentando a taxa de investimento, provavelmente teremos aí
um crescimento mais robusto da economia brasileira aí a partir de 2018. O cenário do banco, levando isso em consideração, nós assumimos um crescimento de 4% em 2018 e 2019. Se nós fizermos um exercício bastante simples, em que nós olhamos a sensibilidade do brasileiro ao consumo de produtos alimentares, com a variação da renda, e utilizamos esse cenário de aumento de 4% de renda, a gente começa a perceber que isso, nesse cenário de crescimento mais robusto da economia, voltaria a abrir espaço para o aumento da demanda do Brasil, para o aumento do apetite do brasileiro por alimentos aqui no Brasil. Acho que isso é muito relevante, novamente, principalmente no setor de carnes, que tem apanhado bastante, setor de massas, tem produtos processados, que também apresentam uma elevada elasticidade de renda. A gente acabou acompanhando nesses últimos 2 anos, aí, primeiro movimento foi um movimento de migração de qualidade de produtos, de um produto de maior qualidade para um produto de menor qualidade, e agora, como a crise seguiu se alongando, nós também começamos a observar uma redução do volume, que ainda é muito pior. Por isso, esse crescimento econômico mais robusto, que passa inevitavelmente pela reforma fiscal, acaba trazendo um alento muito maior para a indústria de alimentos aqui no Brasil, consequentemente o setor de agronegócio. O outro fator importante que eu gostaria de chamar a atenção é o diferencial de taxa de juros que nós temos no mundo hoje. Como a expectativa de uma desaceleração da economia global acabou trazendo uma política monetária bastante expansionista que jogou as taxas de juros globais para baixo. Enquanto que aqui no Brasil, a taxa de juros, ao longo dos últimos anos, ela foi subindo para fazer frente a essa inflação. Esse diferencial de taxa de juros sugere também que no momento de maior previsibilidade da economia, que por si só já traria mais investimento para o Brasil, mais capital, esse diferencial também tende a trazer capital financeiro para cá. Isso certamente pode ter um impacto como um catalisador um pouco maior na apreciação do câmbio no Brasil. Em que pese o fato também que uma possível apreciação cambial seria limitada também pelo ajuste nas contas correntes, que agora, com essa recente valorização que nós tivemos, as transações correntes já voltaram a piorar um pouquinho, então você tem um ponto de equilíbrio ali. E diante disso, com essa tendência de valorização da moeda brasileira, provavelmente nós não podemos trabalhar, não dá para colocar no cenário, pelo menos o cenário base, uma moeda, um espaço para uma desvalorização muito maior da moeda brasileira. Então, assim, aquela vantagem que nós tivemos aí desde 2013, que nós vimos a moeda brasileira se desvalorizando, talvez, assim, no limite, espaço para desvalorizações, eles são bastante limitados diante de uma perspectiva de melhora da economia, de uma perspectiva de mais entrada de capitais para o Brasil. Passando os olhos bem rapidamente sobre a economia global, novamente, o cenário que nós tínhamos e o cenário que grande parte dos analistas do mercado tinha era um cenário de desaceleração global, um cenário de desaceleração um pouquinho maior do que nós de fato estamos observando no mundo. O impacto do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, tem sido até agora muito limitado, ainda é bastante cedo para afirmar qualquer coisa, mas o fato é que até agora tem sido bastante limitado, e a opinião do banco é que, de fato, a importância da União Europeia para o Reino Unido é muito maior do que a importância do Reino Unido para a União Europeia. Obviamente, riscos existem, principalmente se novos membros da União Europeia optarem por sair da zona do euro. Outro fator que é bastante relevante para nós é em relação ao mercado chinês, que é o nosso principal mercado para os produtos do agronegócio. Nós trabalhávamos já com uma redução dos níveis de crescimento, com risco bastante, aquela discussão entre soft landing e hard landing, uma queda mais abrupta do crescimento ou uma queda mais moderada, e até agora o que tem se mostrado é uma queda mais moderada, que é resultado dos incentivos governamentais, de redução de taxa de juros, aumento de investimento, principalmente das estatais na China, em que pese o fato aqui também dos riscos apontados pelo Eric, do excesso do nível de dívida do país, que pode gerar uma crise financeira lá na frente. O fato é que, por enquanto, aparentemente, os níveis de crescimento estão desacelerando, mas o risco de uma queda mais abrupta do crescimento global tem se reduzido. E aqui um outro fator importante, não está aqui, não tem uma curva aqui da Rússia, mas a Rússia é um outro importante parceiro do agronegócio brasileiro, notadamente, novamente, das carnes. Ele está também numa recessão econômica, mas a recessão tem sido menor do que nós esperávamos, e
tem se aproveitado também do recente aumento dos preços do petróleo, que saíram das casas de $35 para $50. É importante ter isso em mente também. Aqui, como o tempo está muito curto, eu vou pular esses 2 slides, que são os slides que se referem ao crescimento populacional, que o Eric comentou, que o Guilherme comentou, combinado com o crescimento de renda nos países desenvolvidos. A gente sabe que até 2021, 80% do crescimento populacional vem dos países em desenvolvimento, notadamente os países em desenvolvimento na Ásia, na África, e os países do Middle East e do norte da África, né, do Oriente Médio e do norte da África, e lá também onde está o delta de renda, que é o principal delta de renda, principal aumento de renda que tende a estimular o aumento do consumo de produtos agrícolas. Aqui é só uma figura em que nós trazemos que nós comparamos, pegamos esses países e vimos como é que está o consumo de alimento desse país, nesse caso do consumo de carne, suínos, aves e carne bovina em relação aos níveis de renda. Então a gente percebe que, de fato, os países que terão maior aumento de renda, que terão os maiores aumentos de população, são os países que hoje têm um baixo nível de consumo. Então isso sugere que provavelmente o maior aumento de consumo tende a vir dessa região. Outro ponto importante aqui, principalmente quando nós olhamos a demanda por produtos de agronegócio para frente, é ter em mente também os biocombustíveis, né? Nós não podemos perder de mente a COP21 que aconteceu em 2015, né, que consolidou um compromisso de 195 países em reduzir as taxas os níveis de emissão de gás de efeito estufa e, consequentemente, o aumento da temperatura global, né? Embora aqui ainda exista muita dúvida em relação à vontade política de que tudo isso aconteça, mas o fato é que houve um acordo em que 195 países se comprometeram a adotar algum tipo de política incentivando a adoção de combustíveis limpos, né, de combustíveis renováveis. Isso, consequentemente, acaba passando pelos produtos agrícolas e afetando todos nós. E para fechar, do lado da oferta, quem que está bastante bem posicionado para suprir todo esse aumento de demanda, seja por alimento ou por uma adoção de combustíveis renováveis na matriz de combustíveis globais, são os países da América Latina, né? Nós conciliamos algumas características bastante importantes, que são água, temperatura, relevo, que permite uma agricultura comercial, né? Declividade que permite uma agricultura comercial. No caso especificamente do Brasil, ainda uma área significativa para expandir para a agricultura, sem derrubar nenhuma árvore, né, preservando as reservas legais. Nós temos ainda uma área disponível ainda bastante significativa para fazer frente a grande parte desse aumento de demanda pelos produtos do agronegócio brasileiro. Mas resumindo, somente para fechar, a mensagem que nós queríamos deixar para vocês que estão sentados na direção das empresas do agronegócio nacional, resumindo, qual que é o cenário que nós vemos nos próximos 5 anos, que tem que ter em mente quando for traçar um plano de negócio? Primeiro que provavelmente a moeda será um pouco mais forte do que a média dos últimos 3 anos, né? Os espaços para depreciações, elas aparentemente estão limitadas. Devido ao ajuste fiscal, que provavelmente terá que ocorrer, bondades financeiras do governo, suporte financeiro do governo provavelmente serão mais reduzidos, o espaço para isso também tende a ser um pouco mais limitado. Por outro lado, o mercado doméstico ele tende a voltar a crescer, a população tende a voltar a fazer o churrasco em casa, tende a crescer tende a crescer a demanda por produtos alimentares, notadamente carnes, produtos de leite, massas. A taxa de juros de recurso livre, a taxa de juros básica do Brasil tende a se reduzir com a melhora da economia, novamente passando pelo ajuste fiscal. Acaba abrindo espaço para uma redução da taxa de juros, então a taxa de juros de mercado tende a se reduzir, então o componente financeiro tende a ter uma menor pressão. O funding, o volume de capital, o interesse do capital privado pelo Brasil, ele volta a aumentar, consequentemente pelo agronegócio, que é um dos principais vetores de crescimento da economia brasileira. Então, assim, a gente já tem sentido o interesse aumentar. À medida em que essa previsibilidade melhorar, provavelmente esse capital de fato vai se materializar. E outro ponto bastante importante é que, na nossa visão, os riscos de emergentes, embora eles ainda existam, eles ainda não minimizam esse cenário que nós temos de aumento de
de consumo nos países emergentes, consequentemente na demanda por produtos alimentares brasileiros. Na nossa concepção, o grande delta está lá e provavelmente, se não tiver nenhum tipo de explosão, nenhum tipo de choque que não esteja no nosso radar, os bons ventos vindo principalmente dos países asiáticos, da África, para as exportações brasileiras seguirão nos próximos 5 anos. Pessoal, muito obrigado. Era essa a nossa mensagem para vocês. Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/outlook.